Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais. Tá falando como, macho? Explica. E eu não tenho os tímpanos. Você vai pegar esse pique que você vai fazer agora. Um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre os coaches mirins e uma das pessoas que eu coloquei foi esse garotinho aqui, o Miguel Oliveira. Mas ele não é um simples coach mirim, ele tem um diferencial, ele é um pastor mirim. Nisso, muita gente pediu um vídeo específico dele porque tem muita coisa, no mínimo, curiosa pra gente ver dos grandes atos dele. Então bora dar uma olhada aqui, boa sorte pra quem for defender aí nos comentários. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. O pastor Mirim falou assim, meu pastor, falando, desdenhando, meu pastor é Jesus. Ele falou, tá amarrado. Se o pastor já tá amarrado, então se Jesus não é o pastor, quem vai ser o pastor, pelo amor de Deus? É o pastor daqui da terra pra gente dar dinheiro pra ele? Ah, entendi, tem que dar dinheiro pro pastor. Glória a Deus. Imagina alguém que lê o mínimo da Bíblia escutando isso, quer dizer, o cara se diz cristão e tá Com certeza. repreendendo Ele comprou a Rolex Jesus. dele. Mas vamos continuando, e já adianto que tem que ser cego pra não entender as intenções dele, ou melhor, dos pais dele colocando ele pra fazer isso. Você vai pegar esse pique que você vai fazer agora. Um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. É sobre isso, com Pix na conta, parece que qualquer showzinho é válido hoje em dia, e esse vídeo é pra dar uma olhada, uma pincelada nesses showzinhos aí. Nossa, eu vou assistir esse vídeo até o final, 10 minutinhos, eu vou ficar com ódio, parece que eu já tô vendo. E quem quiser dizer que, nossa, Gabi, você não entende nada de Deus, o Pix é necessário, não sei o que, fica à vontade. Ah lá. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Aí Deus gritou assim pra mim, eu vou tirar vocês desse país. Como é que é? Of the king, the power, demanded, the bastard, the... King the Fardas Mine, entendi nada. Mas aí que tá, pelo que eu ouvi, o nosso querido pastor Mirim tem forte inspiração em outro pastor, o pastor Marcinho, onde na verdade ele nem trocou as palavras ditas, só copiou mesmo na caruda. Quem disse? Ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy. Cara, o cara copiou, velho, é verdade. Fire, kiss my... A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. O cara rachando o bico ali, né? E olha só, o pastor Mirim foi questionado, né? Tipo, como é isso? Por que caralhos você tá soltando as mesmas palavras aleatórias em inglês, igualzinho outro pastor? Assim fica parecendo que a sua pregação de profeta é ensaiada, tipo um teatro pra mexer com o emocional da galera e pra enganar a trouxa, e olha a resposta. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm um jeito do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. Não, cara, a gente tá falando de duas coisas totalmente diferentes. Bora lá. A gente tá falando de duas coisas totalmente diferentes. Estamos falando de que sim, a pessoal da Universal, todo mundo da Universal parece que é um Macedozinho pequeno, né? Isso é óbvio. Mas assim, você usar as mesmas palavras que uma pessoa usou dizendo que é língua estranha, sendo que não é língua estranha, a gente tá falando a respeito aí de blasfêmia, né? Olha que bacana. Não é blasfêmia, cara, o nome disso? Acho que é blasfêmia, né? É blasfêmia, que bacana, que legal, né? Mas tu não é contra isso, né? Tá na Bíblia, não sei se você lê. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É isso, todos os pastores se copiam. O cara não só é um profeta, como copia as profecias dos outros, profecias essas em inglês e sem sentido ainda. Se é que a gente pode chamar baboseira de charlatão de profecia, mas tudo bem. Aonde que línguas estranhas, línguas que são para edificar o homem, pertencem ao homem, sendo que é fruto do Espírito. Línguas estranhas, aí vai ver a língua e é inglês sem coerência com palavras jogadas ao vento. Essa foi a resposta, bora ver mais. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos.
Olha aí o milagre. O cara nasceu sem as cordas vocais e tá falando. Nasceu sem tímpanos e tá escutando. Eu acho que nem aquele coach lá, o Pablo Marçal, consertando o helicóptero, chega aos pés do Pastor Mirim aqui. E falando em Pablo Marçal, olha só quem tava elogiando o coach Mirim. Eu vi um garoto que que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vou ficar aqui no meu cantinho, tá? Eu acho que é bem melhor. Vocês já viram o povo batendo nele? Mas vamos continuar aqui na pira do nasci sem cordas vocais. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. É aquilo, né? 1º de abril já passou, mas continua. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Tá bom, o moleque não tinha tímpanos e cordas vocais. Aí aos 3 anos, ele começou a falar e ouvir, só pode ser milagre, né? Daí a gente se pergunta, cadê o laudo médico? O mundo tem que saber desse milagre que aconteceu no Bananil, Chique Bahia. Pois é, cadê o laudo médico? O cara dizendo que, é porque eu nasci sem cordas vocais, eu nasci sem tímpano e characafangas, mas e aí, cara? Cadê o laudo médico, hein? Cadê o laudo médico? Vamos ver se responde aqui. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Beleza, então o Pastor Mirim quer que eu acredite que a família dele perdeu a comprovação de um milagre e que é verdade que ele nasceu sem cordas vocais. Você podia jogar no Word ou no Photoshop, mandar fazer e trazer aqui. Sim, só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira. Ele não Peraí, parece que você acabou de se contradizer, cara, não é verdade? falsificaria um laudo porque ele não mente, é isso. O moleque disse que nasceu sem cordas vocais e por acaso perdeu o laudo médico e ainda tem quem acredita e eu sou o alienado da história, tá bom? E o que desperta curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando pra minha mãe que queria ir pra igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. É isso, quem dizer que esse moleque aqui não é um profeta só pode ser um herege. Então bora ver o Pinóquio aqui fazendo uma das suas clássicas profecias. Eu rasgo o câncer, Nossa, eu vi isso. eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Em nome de Jesus ou no seu nome, amigo? Jesus? Cadê Jesus? Jesus foi embora. Curei, eu não sei o que. Olha esse moleque, velho. E o melhor são os comentários. Você é Deus e eu não sabia? Então, do jeito que ele fala, deve ser, né? Mas aí vem a outra pessoa e comenta isso aqui. Não, ele não é Deus, mas com certeza ele é usado por Deus. Se você não entender isso, não gaste suas palavras falando merda. Ai, meu pai do céu! É sério que em pleno 2024, 2025 existe gente ainda que defende esse tipo de gente? Tô dizendo assim que, porque a pessoa é a praga do universo. Não, ele não é a praga do universo não, mas só que assim, a gente sabe quando a gente tá sendo enganado, né? Aparentemente parece que a gente não sabe tanto assim, como a gente sabe, né? Nem todo mundo. Se você não entende isso, não gaste suas palavras falando merda. Ou seja, tem gente acreditando que o garoto nasceu sem tímpanos e cordas vocais, e eu aqui achando que o Brasil tem chance de dar certo um dia. Nem isso, ele rouba o dinheiro das pessoas, senhorita. Ok, alguém com um mínimo de lucidez, mas aí vem mais uma. Ele não tem Deus, mas ele é usado por Deus. Você não tem medo. Ele não é Deus, sem vírgula, sem ponto, sem exclamação, sem nada, com várias abreviações. Com certeza é aquelas pessoas que está achando, são jovens agora, que nasceram na igreja e tá achando isso tudo bonito. Mas bora lá. Falou assim, ele não é Deus, mas ele é usado por Deus. Eu vou falar do jeito que tá aqui, sem frase, sem pausa, sem nada. Ele não é Deus, mas é usado por Deus. Você não tem medo de tomar um castigo se fosse eu pensava antes de você falar algo. É isso que tá escrito aqui. Se fosse você, pensava de falar antes de falar algo. Pensar em quê, meu amigo? Se nem ele tá pensando no que ele tá falando, ele tá copiando o que as pessoas estão... Isso aqui deu certo, a gente vai copiar e fazer aqui. É basicamente isso que tá acontecendo. É engraçado como os defensores dele nunca sabem usar a palavra mas e mais da forma certa, né? Então, né, velho? Ao menos eu tô mais do lado do mano aí. Talvez com uma passagem da Bíblia essa tiazinha entenda. Tá aí pra quem quiser ler, mas acredita no Pastor Mirim. Peraí, deixa eu ver a passagem da Bíblia que ele colocou aqui. Da Bíblia essa tiazinha entenda. Tá aí pra quem quiser Tenha cuidado com os falsos Ixi! ler, mas acredita no Pastor Mirim quem quiser. Eu quero ver mais feitos dele. De uma praia aqui, meus irmãos. Vem aqui a senhora.
tiazinha simplesmente pulando em um pé só, né? Acho que eu vou ler os comentários dos outros pra não ser cancelado, isso sim. Ainda tem quem diga que esse descontrole é do Espírito Santo. Tá igual uma entidade do terreiro que eu já fui. Foi de terreiro. Os terreiros é mais organizado que isso aí. E Jesus fica onde? Bem longe dessa palhaçada. São comentários dos outros, tá? Não sou eu, não me cancelem. Ela dançandinho até o final, é isso, velho. A mulher sentiu o Espírito Santo através do pastor Por que eles ficam fazendo isso aqui? Que não pode... Mirim com 2 microfones na mão e uma bíblia que eu nunca nem vi. Olha o que Deus falou com ele. Vamos ver. Esse comentário com privado. Comentário desativado e tudo. Tenho medo. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo, que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Tá, se eu entendi bem, nessa situação o pastor tá sendo porta-voz de Deus. Agora, se Deus fechou a cova 5 vezes e na última era pra ele ter morrido, qual foi a pira das outras 4 covas? Quer dizer, não era pra ele ter morrido em todas? Mas vamos ver aqui a resposta dele pros haters. Eu nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Pelo amor. Então vai pra fazer as coisas de gente de 14 anos de idade, jovem. Vai fazer coisa de gente de 14 anos de idade. Vai se machucar. Bom, não pode falar isso não. Vai pegar o seu... O cara tem 14 anos de idade. Faça coisa de gente de 14 anos de idade. Vai jogar um Yu-Gi-Oh! Vai dançar break. Vai comprar uma revista ali, Playboy. Vai fazer alguma coisa. Vai namorar. Vai aprender a namorar. Vai... Homem, seja adolescente. Todo adolescente faz Não isso. é? Não é aula de santo, não. Não, com certeza. Alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Pelo amor, né? Sim, você pode ter 14 anos, mas com certeza tem alguém de 30, 40 por trás orquestrando tudo. Quer dizer, as críticas não são pra ele exatamente, são mais pro ventríloco controlando a marionete, tirando dinheiro de trouxa mesmo. Mas tudo bem, continue. A minha alma tá chorando. A minha alma tá batida. Mas eu tô no altar, porque eu creio no Deus que cura. E quem critica na internet, quem põe um comentário falando mal, não sabe da nossa história. Nossa história, ter um pai ensinando 12 horas por dia sobre como pregar e criando fique de milagre que nunca aconteceu. E ele me manda um respeito à história dele. Chega disso, eu quero é mais profecia aqui. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Não, tá de sacanagem com a minha cara. Sim, meu amor. O cara chamou Deus de meu amor. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Acho que foi um anjo não, hein, amiga? Manda toda a igreja abrir a boca. A Mimi. Ele mandou um... Manda toda a igreja abrir a boca e deitou. E dormiu. Caiu. Ele deitado pensando no que vai falar sobre isso e se liga no que ele faz depois que ele se levanta. Não, já chega. Já chega, já chega, já chega. Depois dessa, tchau. Eu não vou nem terminar de assistir o vídeo. Nossa, eu fiquei com ódio. O cara tá parecendo a metralhadora, pastor metralhadora, sabe? Pastor metralhadora? Pois é.